A mulher de branco. Conta a lenda que um boiadeiro muito ruim e de gênio forte tinha uma linda esposa, mas ele nunca a tratou bem. Ele tinha também um filho que todos da cidade já não iam muito com a sua cara, pois o moleque era atentado e arteiro. Pois bem, essa mulher, esposa do boiadeiro, tinha um amante, e muitos dessa cidade acobertavam o romance, porque o boiadeiro era um homem muito ruim e muita gente não gostava dele, e o seu filho já estava indo no mesmo caminho que o pai. Acontece que um dia esse filho descobriu que a mãe tinha um caso, e então saiu correndo e foi contar ao seu pai. O pai, furioso e descontrolado como era, foi até o lugar onde os dois sempre se encontravam e os espancou até a morte. Depois do acontecimento, pai e filho foram praticamente excluídos por todos da cidade. Mas, algum tempo depois, os moradores da região começaram a relatar visagens, estranhas aparições. Eles diziam ver uma estranha mulher de branco andando sempre próximo do lugar do assassinato. Existem mesmo relatos em que muitos juram de pés juntos que viram a mulher de camisola branca andando por ruas escuras da cidade. Os antigos contam que a mulher foi vestida no seu enterro com um tipo de camisola branca, e as características que todos contam do fantasma são iguais ao da mulher assassinada. Dizem que ela voltou para vingar sua morte e para atormentar a vida do filho ingrato que ainda está vivo. O taxista de Carapicuíba. Havia na cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo, localizada depois de Osasco, um motorista de táxi que tinha por hábito só trabalhar após as 10 horas da noite. Sua mãe, uma senhora idosa, muito religiosa, sempre o aconselhava: "Meu filho, depois das 10 horas, é a hora dos espíritos." Ele sempre dava risada. "Oh mãe, tudo isso é uma bobagem." De Carapicuíba até o centro de São Paulo à noite e sem trânsito não se leva mais que 30 minutos. E toda vez ele saía todo elegante e perfumado, na esperança de talvez encontrar uma aventura. Certa vez saíra mais ou menos às 10:30 da noite. A noite estava muito chuvosa. Por volta das 11 horas, passando em frente ao cemitério da Avenida Dr. Arnaldo, se deparou com uma loira muito bonita. Ela estava parada no meio da chuva. Ela não deu sinal, mas mesmo assim, ele parou. Ela entrou e agradeceu. O local onde ela morava era distante, mais de 30 minutos de viagem. Conversa vai, conversa vem. Ela entendeu as intenções dele e prometeu que, após chegarem no local, ela trocaria de roupa e eles sairiam para passear. Chegaram quase meia-noite no lugar. Era uma casa antiga, cujo acesso era feita por uma escada de tijolos. Ela desceu e prometeu que dentro de 30 minutos ela estaria de volta. Bom, o tempo passou, mas nada dela retornar. Ele criou coragem e bateu na porta. Atendeu um senhor idoso que perguntou a ele o que ele desejava àquela hora da noite. O motorista contou a história e o senhor respondeu
que além dele, apenas a sua esposa morava ali. Falou que antigamente havia também sua filha, mas ela fora assassinada numa noite chuvosa em frente ao cemitério da Avenida Dr. Arnaldo. O velho se virou e apontou com o dedo um retrato enorme na parede, o qual o motorista reconheceu imediatamente. Desceu num pulo a escada e foi embora às pressas de volta para sua casa. Depois disso, nunca mais trabalhou à noite. Danceteria Amnésia de Curitiba. A lenda urbana da Danceteria Amnésia de Curitiba narra a história de um prédio no qual, nos anos 90, existiu uma danceteria chamada Amnésia. O prédio, no início do século XIX, era habitado por um cientista meio bruxo chamado Vicente. Ele fazia estranhas experiências, assustando os moradores da localidade. Conta a lenda que na época, quando o lugarejo ainda se chamava Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, num local onde fica a região do Largo da Ordem, quando uma pessoa desaparecia misteriosamente na cidade, era porque a mesma tinha entrado na casa do cientista. O fato mais curioso é que quando alguém penetrava na casa, saía da mesma sem memória, não sabendo nem mesmo o seu nome ou onde morava. Em meados dos anos 90, no referido prédio, foi inaugurada a danceteria Amnésia, justamente com o nome da doença de quem perde a memória. Desde então, diversas lendas foram criadas sobre esse local. As mais populares falam de moças que frequentavam a danceteria e eram convidadas para dançar por um homem loiro e muito bonito. Porém, na manhã seguinte, acordavam nuas, deitadas em um túmulo, com o rosto na foto da lápide, igual ao do seu parceiro de dança da noite anterior. Ao perguntar às moças o que tinha acontecido durante a noite, todas diziam não se lembrar do que tinha ocorrido.